Boa noite, queridos. Aqui é o pastor Geilton. Quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e quero, na noite de hoje, para nossa reflexão, ministrar a palavra sobre o cego Bartimeu. São Marcos, capítulo de número 10, versos 38 a seguir. E a Bíblia nos conta que um homem que mendigava todos os dias, por nome de Bartimeu, estava pedindo esmolas, e Jesus e uma grande multidão iam passando ali por Jericó, ia saindo. Quando ele percebeu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o repreendia para que se calasse. Mas ele não se calou, ao contrário, gritava mais alto ainda. De repente, diz o texto que Jesus parou e disse: chamai o cego. E imediatamente alguém entre a multidão foi até o cego e lhe transmitiu 3 palavras poderosas. A primeira: tem bom ânimo. A segunda: levanta-te. A terceira: ele te chama. E naquele momento, queridos, aquele homem que estava antes numa angústia tremenda, desesperado, aguardando a presença de Jesus, essas palavras, quando foram ditas, gerou nele uma grande renovação, mexeu por dentro da sua alma, chamou a atenção do cego, surpreendeu o cego, levou coragem, refrigério e a certeza de que alguém havia se lembrado dele. A terceira palavra, levanta-te. E esta voz, essa palavra, levanta-te, levou o cego a uma meditação, chamou o cego a uma tomada de posição. Seria o mesmo que dizer: sai desta vida, toma uma nova iniciativa, há uma esperança para o teu futuro. E a terceira frase poderosa, ele te chama. Ele te chama, fala de direção. Ele te chama, fala de resposta. Ele te chama, fala de resultado. Ele te chama, fala de solução. Ele te chama, fala de honra. E era justamente o que o cego esperava. Uma solução, uma honra. Porque há muito tempo ele pedia esmolas. Interessante, as pessoas pedintes naquela época, eles tinham um local bem estreito e uma capa marcada. E todas as vezes que fosse pedir esmola, ele teria que entrar naquele local estreitinho e vestir aquela capa. Então, poderia pedir esmola. Então, e quando Jesus o chamou, ele entendeu que aquilo era uma direção, ou seja, Jesus estava aguardando o homem, era a resposta dos seus gritos, era o resultado, era uma solução, era a honra. E o cego, ele toma algumas posições para ir até Jesus. Primeiro, ele tira a capa e joga ela de lado. Aleluia! Se você foi chamado, se você foi convocado, se você tem uma esperança, existe uma capa de desprezo, de tristeza, de angústia, de falta de fé, a alegria já foi embora. Então, o primeiro passo, jogue a capa fora. Em seguida, ele deu um salto e foi ter com Jesus. Aleluia! Que maravilha, não é?
As 3 palavras poderosas estou ministrando hoje na sua vida. Na sua vida que, quem sabe, alguém que está ouvindo esta mensagem, hoje até chorou. Alguns tempos em desespero, perdeu o trabalho, não tem alegria, passou por algumas situações constrangedoras. Hoje ele te chama. Hoje é o último dia do seu sofrimento. Hoje uma nova esperança está nascendo na sua vida. Hoje uma grande alegria, um grande gozo. A partir de hoje você é outro homem, outra mulher, outro jovem, outra jovem, porque ele parou. Jesus parou. E quando ele parou, imediatamente ele deu uma ordem. E como ministro do Evangelho, ministro de Cristo, eu quero transmitir esta ordem de Jesus para você agora. Levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. E o cego imediatamente deu um salto, colocou-se em pé e foi até onde estava Jesus. Ao chegar próximo a Jesus, eu tenho a impressão que os 2 olhares foram dirigidos um para o outro. E Jesus lhe faz a primeira pergunta: que queres que eu te faça? Pense um pouquinho. Você está preparado para ouvir esta pergunta de Jesus? O que te deixa magoado, triste, angustiado, desesperado, doente espiritualmente? Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? O cego poderia fazer vários pedidos. Eu quero uma casa, eu preciso de dinheiro, toma providência com a multidão que tentou me impedir, mas ele não fez nada disso. Sabe por quê? Porque se pedisse essas coisas, não iria resolver o problema do cego, ele continuaria escravo, continuaria cego. E ele foi muito inteligente quando disse: Senhor, eu quero enxergar. Você já sabe o que vai pedir para Cristo e que vai resolver a sua situação? Se o cego pedisse diferente, ele iria continuar cego, continuar escravo e sem esperança. Aí Jesus disse: a tua fé te curou. Imediatamente o cego recobrou a visão. Mas o que me chama também a atenção no texto é que a Bíblia diz que, ao enxergar, ele seguiu Jesus pelo caminho. Antes ele estava cego à beira do caminho. Após enxergar, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Sabe o que isso significa? Gratidão. Quantos no passado, eu me lembro dos 10 leprosos que foram curados e somente um retornou para agradecer a Deus. O texto sagrado diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Nunca mais foi escravo. Nunca mais precisou vestir aquela capa. Ele jogou fora a capa. Jogue a capa fora. A capa da tristeza, a capa da decepção, depressão, a capa da doença, a capa do embaraço. Fé, confiança. Crê que, na verdade, hoje é o último dia do seu sofrimento. E assim foi com o cego. Que Deus lhe abençoe. Que o Deus Todo-Poderoso possa fazer de você um grande vencedor. Os servos de Deus não são derrotados, porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você é o melhor de Deus. Nós somos o melhor de Deus. E Deus não sente prazer na nossa tristeza, nem na nossa angústia,
No livro de João, capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E no verso 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deixo-vos a paz. Tome posse da paz de Cristo Jesus na sua vida, e a partir de hoje, onde você colocar a planta dos pés, aí Deus vai confirmar a sua bênção na sua vida e na sua família. Eu vou orar por você agora, mas antes eu quero repetir. Você que está me ouvindo, repita de onde você estiver. A multidão que antes criticava foi a multidão que foi transmitir as 3 frases de vitória. Aqueles que te criticam hoje e amanhã vão ver que você é verdadeiramente o servo de Deus. A primeira frase poderosa: tem bom ânimo. A segunda: levanta-te. Levanta-te. Isso fala de nova posição, nova direção. Há esperança para o teu futuro. E, por fim, Jesus está dizendo: venha, eu quero solucionar a sua situação hoje. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje foi marcado para você, ao terminarmos esta mensagem, o seu coração vai sair radiante de alegria. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da aurora. A tua palavra diz que Deus é por nós, ninguém será contra nós. A tua palavra diz que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Meu Deus, eu quero agora repreender toda ação maligna, todo laço do adversário, toda a confusão, toda praga, toda peste, em nome do Todo-Poderoso, cai por terra agora. E eu quero ministrar na sua vida a vitória, a alegria, o gozo, uma nova esperança, a certeza de que Ele, o Todo-Poderoso, está olhando em seu favor. Vou ministrar na sua vida coragem, refrigério, glorificação e honra. Você vai ser honrado. Duplicada honra está programada na sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. E na próxima oportunidade, eu quero falar sobre a conclusão desta mensagem. Será tremendo. Não perca. Eu vou dizer a vocês por que o cego foi vitorioso. Porque ele não desistiu. Porque ele não teve medo da multidão, e a Bíblia diz que era uma grande multidão. Ele não ficou assombrado, ao contrário, o cego foi um valente. Ergueu a voz mais forte, e a sua voz suplantou a da multidão e chegou até onde estava Jesus. Aleluia! Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite, um bom descanso, um grande abraço. Pastor Geilton e pastora Deuseli, minha esposa que está ao meu lado. Abraão, Deus abençoe, em nome de Jesus.